Eu sou o Fernando Moreno e hoje nós teremos um papo aberto especial. Especial por quê? Porque hoje nós vamos falar de algumas polêmicas que envolvem academia e também a fé. Nós não vamos falar de religião, mas nós vamos trazer algumas situações que envolvem fé e academia. E para isso, eu estou com o pastor Fabrício e a pastora Fernanda, que eu quero apresentar para vocês, ou melhor, se apresentem para o nosso público. Então, eu me chamo Fabrício, eu estou como pastor em uma igreja já há 12 anos, junto da minha esposa, e nós estamos aí edificando pessoas em fé. Olá, eu sou Fernanda Graef, sou pastora, mentora de mulheres, e estamos aqui diante desse convite especial da vida do Fernando para trazer conteúdos importantes para você e até mesmo desbloquear você, talvez em alguma área que você foi bloqueado. Vem conosco até o final. Importante, eu já quero deixar claro para vocês que eles estão aqui não só porque dominam esse assunto, porque dominam os dois. Os pastores treinam, então eles frequentam, eles vivem o nosso dia a dia dentro de uma academia. Treinam há quanto tempo já? Eu treino tem mais ou menos 15 anos, né, que eu venho treinando e eu tenho uma experiência. Comecei com praticamente 16 anos, 15 anos de idade, eu comecei a treinar. Então, já tive muitas experiências com a academia. Já conhece o meio ali do negócio. Você, pastora? Eu já treinava um tempinho atrás, mas como diz meu esposo, eu fazia só fisioterapia. Fazia corpo mole e agora, assim, que eu peguei firme foi no final do ano passado, no meio do ano passado, através de uma grande amiga, né, até membro da nossa igreja, que me ativou, que é a Fernanda Pedrosa, juntamente com a Dani, que hoje é minha grande personal, e hoje eu não abro mão. Dani, quero te agradecer por ter me indicado eles, viu? Muito obrigado. Deus continue te abençoando, tá? Então, e a Fernanda, acredito que nós teremos ela para falar sobre algumas coisas aqui daqui a uns dias. Vai ser bacana também. O pessoal tá todo junto, né? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Pastores, num bate-papo meio informal ali, você já me contou que já chegou até os hormônios. Sim, sim. Pastor tomando bomba, hein, galera? Antes do pastor contar a história, só quero lembrar vocês que recentemente ontem, a gente está gravando esse episódio na quarta-feira, saiu uma notícia de uma apreensão de hormônios feita no Rio de Janeiro. Citaram aí 2, 3 marcas e alguns produtos. Galera, eu preciso falar isso. Todo mundo sabe que eu uso hormônio e eu não vou, tá? De repente você está aí, não, você vai ver o Fernando falar mal de hormônio de novo. Não, galera. Quer usar? Eu apoio. Mas, cara, vamos fazer certinho? Muito cuidado com a vida de vocês. Eu estou falando isso porque eu sei que tem uma galerinha aí de menino novo que gosta de mim, que me segue, que gosta de me acompanhar. Cuidado com a vida de vocês. Não coloca a vida em risco, não. Procura um médico. Procura aquele cara da academia ali, que é gente boa, que vai te ensinar, que vai te instruir. E quando ele falar que não, segue o cara. Porque eu falo não com vocês o tempo todo. Mas se não quiser ouvir o meu não, procura o cara que está do lado, que vai falar não também. Porque isso é muito sério. Imagina você jogar dentro do seu corpo remédio para matar mosquito. Com um chassi de grilo que você tem, tomar remédio para matar mosquito, tu não vai chegar nem no final das 3:10, irmãozinho. Presta atenção comigo. Então, quer tomar o hormônio? Primeiro, médico. Depois que passar pelo médico, procura alguém de confiança. Se passou pelo médico, você não vai nem precisar disso, que ele vai te dar uma receita para você comprar aquilo que é certo. Beleza? Conta pra gente, pastor, como é que foi? Precisava falar isso, porque senão os meninos não me deixam em paz. Isso é importante. Eu comecei o uso ali para 15, 16 anos, né? Nos primeiros meses eu era muito magro. Na idade e do mesmo jeito que os meninos, que eu mandei o recado. Exatamente. Comecei muito magro, eles me chamavam ali de chassi de grilo mesmo, era peito para dentro. Não sou eu que tô pondo apelido em ninguém, gente, já existe. E aí eu trabalhava com um rapaz que ele era bem shapeado, né? Eu falava assim, eu quero. E eu comprei com ele a primeira vez, né? Comprei com ele, fiz o primeiro ciclo, e no primeiro ciclo eu ganhei 10 quilos, assim. Então, comecei a ficar meio que viciado na coisa. E comecei a tomar.
E quando eu bati meus 17 anos ali, eu já estava com 42 de braço, comecei a rasgar o corpo, né? Porque eu não tinha tanta pele para crescer rápido. As estrias vêm Aí lindo. começou a aparecer Virou e eu comecei a vender também Virou na época, verdadeiro né? tigrão, todo Assim, riscado. o pessoal começou a ver comigo, então eu meio que passava isso que o rapaz, né, me passava. Então, assim, meu grupo, todo mundo tava ficando shapeado. Só que veio os danos, né? Então, o primeiro dano que eu tive foi quando eu tomei Hemogelin. Hemogelin rápido. Eu peguei no quarto comprimido de Hemogelin, eu comecei a correr uma água amarela no meu ouvido, e eu falei assim, o que é isso? E muita dor, procurei um hospital. Quando eu fui ao hospital, infecção aguda, então tem inflamação no corpo e reagiu no ouvido. Então, assim, foi terrível. Eu fiquei 3 dias no soro, tendo essa experiência infeliz na minha vida. Então, eu tomei durante uns 4, 5 anos ali de esteroide. Depois, eu fui conhecer a fé, né? E eu conheci a Fernanda. E aí, eu já estava um pouco meio que desligado depois dessa experiência. Eu comecei a me desligar um pouco da questão hormonal. Estava tomando mais whey, creatina, esses negócios. Aí, eu pisei no freio. Porque eu fiquei com medo, né? Me deu medo. E eu nunca fiz um acompanhamento de um profissional. Até não sabia a respeito de endocrinologista. Depois, mais para frente, que eu fiquei sabendo sobre essa questão que era possível fazer de uma forma organizada, inteligente. Então, assim, eu conheci e eu nunca mais, até então, eu tomei o hormônio, mas foi por uma decisão pessoal que eu decidi não tomar. Decisão pessoal e não por fé. Não, decisão pessoal. E você, Fernanda? Eu nunca tomei, Nunca tomou? não. Uma vez eu tomei uma preparação, mas também não havia procurado nenhum médico, né? E realmente, assim, eu comecei a ver um pouco de volume, ver o resultado, fiquei feliz, mas depois eu me travei. Porque eu não só pelo lado espiritual, mas pelo lado mesmo eu acho que tudo aquilo que você prepara, eu acredito que não existe nenhum problema, mas a partir do momento que você quer tomar decisões sem se preparar, sem procurar um endócrino, sem procurar um nutricionista, sem procurar pessoas que vão te ajudar, um médico, fazer um check-up, eu acho que não convém. Então, ali eu comecei a tomar algo para poder dar uma melhorada assim, no meu autoestima, mas depois eu voltei atrás. Quero me preparar para isso, estou pronta no tempo certo, desde que tudo esteja correto, procurando a medicina. Então vamos logo para a primeira polêmica. O que vocês acham do cristão usar hormônio? Não estou falando de reposição hormonal. Porque o irmão José, 50 anos, visitar um médico. O médico falou, irmão José, você vai tomar aqui um hormôniozinho para poder melhorar ali sua qualidade de vida, seu relacionamento. Reposição. Não, estou falando de usar hormônio mesmo para meter o shape. O que vocês acham? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? É claro que eu não vou refutar assim que eu concordo com pessoas que tomam para prejudicar o seu corpo, porque eu não concordo. Mas se a pessoa ela tem um acompanhamento onde ela deseja fazer um projeto, lançar o shape, ficar musculoso ou ficar musculosa, e ela pretende fazer isso e busca um profissional, onde o profissional vai entender a necessidade do corpo dela, vai entender a dosagem certa, eu não vejo problema nisso. Porque se nós entrarmos numa questão de prejudicar o corpo, nós vamos falar de muitas questões que prejudicam o corpo. Por exemplo, eu sigo o Renato Cariani, o Renato Cariani falou algo muito interessante, que um paracetamol ele danifica mais o rim do que o próprio um ml de hormônio, né? O hormônio ele traz N benefícios para a saúde, principalmente masculina, né? Então, assim, e nós tomamos remédios assim, a disparado, sem nenhum tipo de receita, que prejudicam muito mais do que o uso de um hormônio. Então, para mim, eu poderia usar desde que eu fosse acompanhado por um médico. Eu brinco com alguns amigos e eu falo que a Coca-Cola com açúcar faz mais mal do que o Durateston que eu tomo. Porque eu tomo 1 ml de Durateston, eu não vou falar quantas vezes na semana para não dar a dica do que eu estou tomando. Vocês não vão me pegar nessa tão fácil. Mas eu tomo aí, por vez, 1 ml de Durateston, enquanto alguns amigos tomam 1 litro diário de Coca-Cola, como eu também já tomei. Sim. E a Coca-Cola com açúcar, amigo. Eu vou te contar Maravilhosa. eu me libertei. Agora só 0. Eu certo? também só 0. Mas faz muito mais mal. E você, pastora, o que você acha do uso de hormônio para as meninas? Você falou que presta aí uma consultoria para mulheres. Sim. Então, vamos dizer que a irmã chegou hoje e quer usar hormônio.
E, inclusive, tem mulheres que eu acompanho, até do Ministério, que trouxeram essa abordagem para mim de tomar hormônio e algumas tomaram, né? É o que o pastor Fabrício ele mencionou aqui. Eu acredito que a partir do momento que você faz um check-up, faz um exame, você procura um endócrino relacionado àquilo que você quer tomar, tem as orientações, eu acredito que não há problema. O problema está em eu ver o meu corpo todo desenhado e eu começar a adorar o meu corpo. Então, eu posso tomar desde que eu me examine, eu procure o médico, tome a medida que o médico me passou para não causar nenhum outro tipo de problema e que quando eu chegar naquilo que eu quero, para o meu bem-prazer, para o meu autoestima, eu não olhar para o meu corpo como um templo de adoração, mas eu olhar como algo de superação. Tu me chamou a atenção em falar em adorar o corpo. Hoje nós temos 2 problemas que atacam muita gente. Eu sei que vocês já devem saber que, principalmente mulher, sofre com anorexia. O que é a anorexia? É aquela pessoa que se olha no espelho e se vê gorda, mesmo estando muito magra. Mas nós também temos um problema que atinge muitos homens. Eu não conhecia, era novo para mim, até que alguém me ensinou. E Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto quando conheci a verdade, que a gente chama de vigorexia. Fernando, eu não ouço isso, nunca ouvi falar. Vigorexia é o contrário da anorexia. É aquela pessoa que se olha no espelho, tá forte, tá grande, mas quer continuar tomando o hormônio, quer continuar treinando porque se acha pequeno. Hoje nós temos esse problema. E o hormônio ou a falta dele podem causar isso. Como você disse sobre adorar o corpo, define para mim adorar o corpo. Porque hoje eu me olho no espelho, agora eu vou falar de mim. Hoje eu me olho no espelho e falo, cara, te adoro, tô gostando. O que é eu adorar o corpo? Para que a galera tenha noção disso. É exatamente o que você mencionou aqui, né? O cara ele já está no seu objetivo e quanto mais ele vê que ele cresceu, ele quer mais. E começa a usar além do limite, até mesmo do que um endócrino passou, que acompanha, um nutrólogo. E aí a pessoa ela começa a quer mais, quer mais, quer mais. E aí, quando você quer mais e você não é alguém que compete ou você não está à frente de algo que é relacionado a isso, não sendo acompanhado, quanto mais você quer, mais você olha para você e você quer adorar você, sendo que a única pessoa que nós devemos adorar é Deus. Claro que, exatamente o que você disse. Eu olho para o meu corpo, olho no espelho, eu me sinto bem com o meu corpo. Nossa, caramba, tô ótima, me adoro e tal. Mas existe um sentido diferente nessa palavra, porque você não está colocando esse adorar à frente como uma prioridade do que você quer sacrificar algo para poder se idolatrar. No caso aqui, eu vejo como que a adoração em si está na questão consciência. Por exemplo, a adoração é reconhecimento de que você depende de Deus. Beleza. Adorar o seu corpo, quando você chega num ponto de desequilíbrio, eu tenho uma saúde física, eu tenho shape, eu gosto do meu corpo, mas eu já passei por essa fase. Por exemplo, eu comecei a crescer, ganhei massa muscular, atingi as referências que eu tinha. Por exemplo, eu tinha referência numa tal pessoa. Eu adquiri aquela referência, mas eu sempre me via pequeno. Quero mais, quero mais. Aí você acaba passando do limite saudável ou do tempo que deveria gastar para conquistar um outro nível. O desequilíbrio. É o desequilíbrio. Então, quando entra o desequilíbrio, você posiciona o seu corpo ou o desejo de ter um corpo fora do tempo. Então, acho que o desequilíbrio entra nessa esfera de que a Fernanda posicionou aqui. Eu acho que a gente tem que saber o ponto certo, o tempo certo, até mesmo para o uso dos esteroides. Porque você vai usar o esteroide, beleza, eu quero ser o Ramon Dino daqui a um ano, eu vou morrer, eu não vou chegar lá daqui a um ano sem uso exagerado, cara, tem uma história. Nem com uso exagerado, tá, pastor? Você desculpa, mas nem com, exatamente, eu não tenho o tamanho dele, eu não tenho o tipo biofísico dele, eu não tenho nada. Né? Então assim, poxa, é loucura, mas pessoas colocam isso e começam a colocar o seu corpo no centro, não é nem o seu corpo, é o seu objetivo e submetem o seu corpo a isso, e entram numa doença mental mesmo. Sim. Esse é o perigo. Conseguimos entender. Até mesmo porque é o que você disse, né? Mas, Fabrício, cada um tem o seu porte. É igual a Dani é um mulherão, mas
o corpo da Dani não cabe no porte da Fernanda aqui, sou eu, não cabe em mim. Então, eu tenho que entender e deixar me evoluir dentro daquilo que é o meu porte físico. Às vezes a gente precisa se amar. Exato. Esse é o meu ponto de vista. Certo. A gente precisa se amar, se gostar, se valorizar, mas entender também as nossas limitações e entender que somos indivíduos. Certo. E que não adianta eu querer... Eu gosto muito do Kai Green. Não conheço. Trocando, assim, resumindo, o que é o Kai Green? É um negão gigantesco e muito, muito, muito bom no que ele faz. Eu acho fantástico. Muito, muito bom. Nunca foi Mr. Olímpia, mas eu acho que é uma das maiores injustiças que já passou por essa terra. Ele nunca ter sido. Mas é impossível querer chegar lá. É impossível querer. Embora eu printe todas as fotos e coloque assim no meu mental, é isso que eu quero. Eu sei que é impossível chegar. E acho que as pessoas precisam entender que, como indivíduo, isso é impossível. Certo? Mas me fala uma outra coisa, agora um pouquinho mais leve. Existe um paralelo entre a disciplina para treinar e a Bíblia? O que eu posso dizer? Ser espiritual é uma questão de disciplina. Então, treinar é uma questão de disciplina, ser espiritual é uma questão de disciplina. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, qual que é a receita para ser espiritual? Tem uma receita física. Como assim? Por exemplo, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar. Então, vamos dizer que a gente tenha um padrão, um ritmo de todos os dias. Eu acordo, pego meus 3 versículos da Bíblia, ou 3 capítulos, na verdade, que a gente fala a Bíblia um ano inteiro, você lê seus 3 capítulos da Bíblia, você faz a sua oração de 20, 30, seja o tempo que você determinar. Depois você, durante a semana, você tem 3 dias na semana que você se consagra em jejum a Deus. Então, isso fala uma questão de disciplina. Você tem que propor uma hora que você vai orar, você tem que propor quanto tempo você vai gastar para aquilo, e treino da mesma maneira, porque tem muitas pessoas que às vezes nos procuram e falam assim, pastor, eu estou fraco espiritualmente. É uma investigação. Beleza, você está orando? Ah, parei. Você está lendo a Bíblia? Não estou. Então, assim, naturalmente, é um fato que vai acontecer. Se eu não me alimento espiritualmente falando, nesse quesito, eu vou me enfraquecer, vou vulnerabilizar minha mente, meu estado espiritual. Isso vai acontecer devido ao quê? À minha falta de disciplina. E o treino é da mesma maneira. Se você não tem disciplina para ir treinar, o seu corpo vai sofrer fisicamente com isso. Então, acredito que a associação da Bíblia e o treino, eles fazem sentido. Fantástico. Pastora? Exatamente. A disciplina, ela precisa estar em constância nas nossas vidas, quanto no você fazer um devocional, quanto para o seu espiritual, quanto para você cuidar de você em relação a exercícios físicos. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos o lar de Deus. Então, não adianta eu cuidar do meu corpo físico e eu não cuidar da minha espiritualidade, não é religião, e eu não cuidar da minha espiritualidade. Então, eu tenho que ter disciplina também com a minha espiritualidade. Se eu cuido da minha espiritualidade, eu também preciso focar o olhar e disciplinar a mim mesma. Por quê? Porque eu sou o templo de Deus. Deus, ele se agrada e ele celebra e ele fica feliz em ver os seus filhos cuidando. Porque a nossa saúde precisa estar bem, nós precisamos estar bem emocionalmente, então, para tudo existe uma disciplina. Sem disciplina, não tem como ter evolução nem crescimento. Fantástico isso, fantástico. Eu vou deixar separado, porque eu quero voltar nessa pergunta, mas de uma outra forma. Certo. Vamos lá, vamos entrar em mais uma polêmica aqui agora. Interessante. Existe padrão de uso de roupa para um cristão frequentar a academia? Eu adorei a risada da pastora, porque eu vi que vem coisa boa por aí. Eu sempre falo assim, né? A gente sempre orienta a nossa equipe. A gente fala que existe um padrão adequado para cada lugar. Isso é um fato. Se eu vou diante do tribunal, eu vou especificamente com a roupa apropriada para aquilo. Não vai de camiseta, tu vai ficar preso lá. Já vou avisando. De boné e camiseta, tu sai de lá preso. Exatamente. Então, existem padrões adequados. Você vai numa academia, eu acho que também como é que eu posso dizer?
É inadequado também. Eu vou para uma academia, por exemplo, Fernando, a gente vai para a academia, você vai com a saia até abaixo do joelho, uma meia até se encontrarem, né? E um sapato. Nada contra quem faz isso. Não tenho nada... Mas, assim, eu não vejo como um padrão de santidade. Até porque santidade não está na roupa, está no coração. Só faltou você falar, igual Paulo fala na Bíblia. Isso digo eu, não o Senhor. Porque foi quase de encontro a isso. E você, pastora, sua opinião sobre a pastora, como fala com muita mulher, eu acho que ela já vai dar... Ó, eu não quero causar discórdia entre vocês, não. Tá? Então, é o que o Fabrício disse, existem ambientes e ambientes. Na academia, claro, nada contra quem tem esse hábito de malhar de saia, nada contra. Só que você está num ambiente que o ambiente é propício para você estar de short, você está com uma calça leg, não há problema nenhum. Eu estou ali cuidando de mim, eu estou ali fazendo exercício. Se alguém está olhando, é a pessoa que tem que se examinar, já não sou eu. Então, eu acho que não há problema nisso, sabe? Claro que eu respeito, não conheço nenhuma das meninas da minha igreja da igreja, né, do Senhor que a gente cuida, que a gente é pastor lá na Mangue Church, nenhuma das meninas vão para a academia de saia. E, inclusive, ano passado, tiveram essas brincadeirinhas bobas comigo, sabe? Ah, você malha de saia? Eu falo, não, malho de short, malho de leg. Preconceito, tá? Preconceito. Né? Igual, assim, da gente fazer viagem, falar assim, nossa, a sua viagem você deve usar, né, você e o Fabrício, tudo tampado. Eu falei assim, então tá, viaja com a gente que vocês vão ver como que vai ser. Porque Deus ele não está examinando a roupa. Claro que existem ambientes e ambientes. Se eu faço parte de uma equipe e existe uma regra, eu tenho que seguir aquela regra. Mas não há problema nenhum de eu malhar na academia de short, de homens, né, de bermuda, de calça, não há problema nenhum, de topper. Você conhece meu coração, né, Deus? Tá bom, pastores. Mas então, a irmã Maria do louvor, aquela irmã abençoada, aquilo canta que até o banco da igreja treme. Fantástico quando ela adora. A irmã Maria meteu aquele shortinho topper e foi lá no Instagram e postou. E domingo ela tá no louvor. E aí? Pode ter cargo? Pode ministrar o louvor? Hoje eu vou receber aqui o pastor Fernando, que terminou de postar um duplo bíceps lá sem camisa e com shortinho de piriguete. E aí? Então, vamos lá. Já aconteceu de pessoas que pertencem à equipe ir para a praia e às vezes postarem, né? O biquíni. O biquíni, aquele negócio todo. O bronze. Exatamente, aquele destaque. A gente sempre faz uma abordagem. A gente, assim, eu não vejo o pastor como dono de ninguém. Mas o pastor, ele tem um zelo pela igreja e ele tem um zelo maior ainda pela liderança que ocupa um lugar de responsabilidade. Então, o papel do pastor é orientação. Então, às vezes, se você... Porque inadequado é muito relativo. O que é inadequado para mim, o que é inadequado para você? Então, por isso que a Fernanda está falando questão de doutrina, questão de... Porque cada igreja tem a sua maneira de conduzir as coisas. Tem relação do pecado e relação Pastor, de... Desculpa te interromper, mas eu não quero falar de doutrina. Eu quero Certo. falar de Bíblia. Por isso que eu estou pondo aqui. Eu aprendi com um pastor vulgo, meu pai, já falecido, que Deus é maior que doutrina. Certo. Que o Espírito Santo é maior que doutrina. E que doutrina, quem fez foi o homem. Certo. E como eu não conheço a vida do homem que criou a doutrina, e eu acredito que ela seja tão falha quanto a minha, eu não vou me pegar à doutrina dele. Certo. O que o Espírito de Deus fala para o senhor nesse caso? A irmã postou, a irmã foi para a praia. Eu não vou nem falar da irmã da Marquinha lá do bronze, não, porque aquilo ali eu acho que saiu um pouquinho da curva. Eu acho. Sim. Mas eu não vou descriminalizar ela, não. Talvez seja inveja, porque eu não fazer um bronze. Em mim não dá. Ó, dá, tá? Não vou fazer. Mas olha só, foi lá a irmã. Vou mudar. A irmã é fisiculturista, trabalha, tá lá começando, tá galgando, amador mesmo. Mas ela tá buscando. O Instagram é uma ferramenta para a gente buscar ali visibilidade e querer um patrocínio. A gente sabe que patrocínio é difícil e que o cara vai patrocinar quem ele vê ali por causa do corpo, o esforço. Porque mudar o corpo requer muito esforço. E o patrocinador vai ver, olha, está se esforçando, vou buscar. É ali, ela precisa se igualar aos outros.
Esta pessoa, não estou falando só de mulher não, tá, gente? Esta pessoa precisa se igualar. E aí a irmãzinha, no caso, foi lá e fez a fotinha lá, dando aquele cheque. Ó, parará de biquíni. Posando como ela vai posar no campeonato, ela tem... Sim. E aí o irmão, Fernando, vamos colocar como o irmão cara de pau lá, sigo a irmã e eu tô lá. Ó. Pai, não é Maria que tá lá cantando, e a Maria tá lá de olho fechado, transbordando de Deus, e eu tô aqui. Ó. E aí, o que o senhor disse para Maria? Ó, eu digo que a questão do pecado, ela tá no coração. Porque Então é do Fernando. a questão é o quê? Por isso que é examinar o coração do Fernando e da Maria. Por que a Maria postou? Porque ela tá trabalhando. Então, ela tá resolvida, Maria tá tudo bem. ok? O Fernando... É que tem que ser corrigido. Exatamente. Por isso que a questão do pecado está com relação ao coração e à postura de cada pessoa. Por isso, se eu julgar, falar certo e errado para cada pessoa, eu vou usar os meus parâmetros. Claro que existem textos bíblicos, mas baseado em parâmetros que nós estamos falando, que vai vir do coração. Me dá um texto. Por exemplo, texto bíblico falando de o quê? De lascívia. É um pecado de fala de lascívia. O que é lascívia? É provocar desejo no outro, que você não pode suprir. É provocar desejo. Beleza, lascívia. Eu provoquei desejo em você, só que eu não vou suprir esse desejo em você. Eu postei uma foto para promover, por exemplo... Para provocar o irmão. Provocar. Essa é a palavra certa. Provocar o irmão. O pecado está onde? Está em mim. Está em mim. É só que o quê? Eu não postei para isso, mas provocou. Então, a cobiça está no outro. Então, é uma questão de... É difícil, né, pastor? É difícil. Por isso que o pastor entrar nessa área e falar assim, irmão Fernando, você está em pecado por conta disso e disso e disso. É muito relativo, não dá para ter certeza. Você não vai cantar no culto de domingo, irmão, porque você postou... Exato. Por isso que eu falei a questão de doutrina. Porque dentro de cada organização tem a questão doutrinária. Então, não é doutrina da igreja, mas de doutrinar... No caso, não é doutrina bíblica, é a doutrina da igreja. É porque Paulo mesmo Porque ensina, né, que as tem a mulheres doutrina têm que da Bíblia, que é a doutrina que Jesus estabeleceu, que o Senhor estabeleceu na palavra, e tem a doutrina de cada denominação. Então, a partir do momento que você entra para fazer parte de uma denominação, a denominação ela entrega para você o costume da igreja. Aí você se adapta ou se adequa se você quiser. Aí uma coisa é, eu aceito pertencer àquela organização, e quando ele fala comigo, não pode, eu me rebelo. Aí é um problema. Aí que você está em pecado. Aí você entra em pecado. Não porque você fez a postagem, mas porque você aceitou e depois descumpriu. Então entra num outro quesito. Por isso que é importante, cada pessoa que vai entrar numa organização, ela tente saber o que vocês pensam. Qual que é a ideia de vocês com relação a isso? Sou um fisiculturista, posso Exatamente, isso, porque vai evitar problemas. Porque a maioria das pessoas não... A pessoa chega na igreja, ela não passa como que funciona a igreja. Aí depois começa a surgir os problemas. Pastor, sua opinião. Exatamente. Uma pessoa que ela trabalha com o corpo, ela tem que estar fazendo altas postagens com roupas de academia. É o trabalho dela, existe um contrato. Dentro da igreja, não existe esse contrato, mas existe um respeito e uma reverência a Cristo e às pessoas. Tá, Deus ele não olha a roupa, ele olha o coração. Mas a partir do momento que eu estou naquela congregação, eu, a Maria, postei hoje de shortinho, curtinho, rachando tudo. E amanhã eu vou estar louvando. Como que as pessoas vão olhar para mim e falar assim, poxa, ela está postando uma coisa ali de short, tá, não tem nada a ver, o short curto, mas qual a intenção que ela está postando? Entra o que o Fabrício disse. Então, assim, as pessoas, eles querem entrar no ambiente igreja, eles querem sentir pertencimento. A gente tem um problema com relação a isso, porque, assim, eu vejo problema. Eu vejo como problema. Posso estar errado e, por favor, se estiver, podem discordar de mim. A gente tem um problema porque... Dentro da igreja existem abismos de gerações. O que o irmão Francisco, de 70 anos, pensa é diferente do irmão Francisco também, de 20. Exato. E aí, como lidar com isso? Agora, não os pastores, mas como vocês aconselhariam o membro, o Fernando, ou a Maria, a lidar com isso, uma vez que o Fernando ou a Maria são fisiculturistas. E isso acontece para o lado do cara também, porque a irmã Maria, de 80 anos, ela não entende que o Fernando postou uma foto sem camisa, porque aquele é o cartão de visita dele como personal, homem.
Porque as meninas não fazem isso, mas as meninas mostram o treino, isso e aquilo. E o personal, o homem ali, ele mostra o físico dele para mostrar para o cliente dele, olha, eu também já vivi esse processo, eu estou assim, eu trabalho com competição. Só que a irmã Maria lá de 80 anos pensa totalmente diferente da irmã Maria de 20, que entende. Não, é o trabalho dele. Sim. Já a irmã Maria de 80, nossa, vai condenar esse cara, porque ela não viveu isso. Como que o Fernando, como que a Maria procede? Qual conselho vocês dariam para eles? Então, a gente veio de uma raiz muito religiosa. Nós, quando a gente começou a igreja, a gente, assim, tudo que a gente está falando aqui hoje sobre a postura como nós estamos falando, a gente pensava totalmente diferente. Então, assim, a gente cansou de dar pau na nossa liderança por conta de postagens como essa, ou por conta de posturas como desse tipo. Só que a gente foi estudando teologia, a gente foi renovando a mente, a gente foi vivendo. Então, a vivência faz você abrir a mente, faz você enxergar o outro ângulo das coisas. Quando você só tem um lado de ângulo, porque você aprendeu com a geração passada que aquilo era pecado, que aquilo era uma postura errada, você replica. Mas quando você começa a estudar, começa a viver uma realidade diferente, você vê que as coisas não são bem assim. Então, a maneira com que nós conduzimos, a gente tem, eu vou voltar no termo doutrina, a gente tem uma doutrina com a nossa equipe, com a nossa liderança, e passa muito claro para eles como que a gente enxerga. Por quê? Você enxergar a Bíblia, claro que a Bíblia tem uma única visão, mas tem a maneira de se comportar com cada visão que você enxerga ali. Então, assim, a gente vai passando para a nossa equipe isso, gente. Cada pessoa tem o seu tempo, a gente enxerga assim essa visão, a gente enxerga assim a outra, a gente abre para eles falarem, então a gente tenta abordar nesse aspecto. Aí chegou uma pessoa que realmente está lá, mas não pensa como nós. Infelizmente, vai acabar que essa pessoa não vai ficar no mesmo grupo que nós. Sim. Porque a maioria que vai vir vai se adequar ao padrão que o pastor acredita ser o correto, vamos dizer assim. Então, se chegar uma pessoa que pensa diferente, essa pessoa ela vai reagir àquilo, ou ela vai se retirar. Por isso que tem tantas igrejas como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Church e várias igrejas que nessa questão de doutrina se dividem. Porque existem doutrinas que são constituídas pelos homens para a organização do espaço e existem a doutrina bíblica. Por exemplo, nós entramos no que doutrina salvação. Tem salvação que acredita que é pelas obras, outro que acredita que é pela graça e por meio da fé. Então, assim, um vai ficar brigando com o outro até o dia. Não dá. Então, são questões que, se a gente entrar, vai ter muito pano para desenrolar e não vai desenrolar nunca. Então, a gente precisa construir uma cultura e, na cultura, a gente estabelece com os nossos líderes. Quem se enquadrar dentro dessa cultura vai ter cargo de liderança e vai poder exercer e funcionar na igreja. Quem não concorda, ele tem que ir para a tribo que ele concorde e fique ali, sirva a Deus muito bem, vai estar tudo certo. Eu acho que é mais sobre isso. Se você não se sente bem no lugar e aquele lugar ele não se adequa a você, vá para outro. E se sinta bem em adorar a Deus lá, sirva Jesus lá e está tudo certo. E na sua opinião? Na minha opinião, com relação à pessoa, eu acho que não tem problema. Fantástico. Pastora? Mentalidade, né? É o que você disse aqui dos dois autores, da pessoa mais velha e da pessoa mais nova. Essas pessoas, muitas das vezes, estão com a mente limitada, cheia de crenças, assim como o Fabrício mencionou. Tanto mais velho quanto mais novo. Exatamente, como nós éramos antes. Então, a partir do momento que você começa a criar novas crenças fortalecedoras e você começa a conhecer a palavra, o que a palavra diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter uma mente a cada dia saudável para receber essas pessoas. Porque eu vou além. Existem muitos fisiculturistas, existem muitas pessoas que são pessoas que trabalham ali com o corpo, que tem que estar postando, está com mais Deus do que quem está com a saia longa no pé. Tem muitas pessoas que querem julgar as pessoas, porque são fisiculturistas, porque cuidam do corpo, querem julgar porque mulheres. usa hormônio. Exatamente. E tem a Maria que está na igreja todos os cultos, mas pelo julgamento dela, por ela estar se fugindo da palavra, de vencer a sua mente, de trabalhar na sua mente, o fisiculturista ele está vivendo mais Cristo do que a própria pessoa que está enfiada dentro da igreja todos os dias. Um dia desses eu ouvi, e conversando com um amigo, ele falou, cara, eu não posso frequentar a academia assim, não. Se eu frequentar a academia assim, eu fico louco, eu peco demais. Porque, para mim, não, é pecado, para mim não dá. Aí eu disse para ele, mas você dirige? Ele falou, dirijo. Você estressa no trânsito? Eu falei, estressa, claro, todo mundo estressa. Eu falei, então você não pode dirigir também, não. Exato. Mas por quê? Eu falei, porque, cara, quando o motorista para na sua frente, nem vou falar que é o do Uber, não. Dessa vez eu vou perdoar eles, porque eles param em qualquer lugar. Então,
não vou falar que é do Uber, não. Mas quando o motorista para na sua frente para desembarcar alguém e a cara ainda abre a porta do lado esquerdo, tu faz o quê, irmão? Ah, não, eu apelo. Então tu pecou também. Exato. O Fabrício, Então- ele já passou por isso, de pessoas procurar para aconselhar, né? Homens falam, não, eu não posso ir para academia, como é que você consegue, Eu não né, aguento, amor? Eu não isso, aguento. aquilo. Eu, falo assim, eu sempre falei, é questão de posicionamento. Uma vez eu falei com um jovem, ele falou assim, não, pastor, mas eu tenho muito desejo com mulher, aquele negócio todo. Eu falei, cara, você é homem, só que você tem que saber o seu lugar. Então, enquanto você é um homem, você vai gostar de mulher, é isso aí. E que continue assim. Continue assim. Mas a questão é que tem uma postura, porque ser provocado, porque o desejo é a partir do quê? Daquilo que você é provocado. Mas nem tudo aquilo que te provoca quer dizer que você tem que se submeter àquilo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu, às vezes, falo com meus colegas, quando me perguntam, cara, mas mulher lá de shortinho e você não... Falo, ó, faz o seguinte, você vai ver que passa rápido e que eu vou te ensinar agora como resolver esse problema. Tu não vai mais ficar olhando para mulher na academia. Tu vai pro leg press ou pro supino, escolhe qualquer um dos dois. Coloca lá 150 quilos no supino ou 500 no leg press. Pede a irmã de shortinho para passar na hora que você estiver levantando o peso. Eu duvido que tu vai olhar para ela. Porque o seu subconsciente vai falar com você assim, trouxa, se esse peso cair, te esmaga. Você não vai mais olhar, irmão. Não tem como. Não tem como. Eu vou te ser bem sincero, não dá, cara. De vez em quando eu tô fazendo um leg e o cara vira para mim e fala assim, nossa, você viu ali? Eu falo, vai, eu tô vendo a tela preta. Experimenta fazer 3 com essa aqui. Não dá. A questão, essa é a minha opinião, tá? Sim. A questão está no foco. Se eu sair de casa por causa de mulher, eu não vou nem chegar na academia. Sim. Porque no horário que eu saio, o que tem de mulher na rua, no trânsito, na padaria, é muita mulher. Agora, se eu sair de casa para treinar, eu estou indo treinar. Então, essa é a minha opinião. E eu acho que quando a pessoa diz que ela não pode frequentar uma academia por causa da religião, ou porque ela bebe, ou por causa de qualquer outra coisa, é só uma desculpa para não estar lá. Eu concordo. Mas eu quero já aproveitar. Vamos fazer um intervalo? Porque aí a gente dá uma respirada, eu vou deixar o pastor Fabrício respirar, porque vai vir mais coisa boa por aí. E nós vamos fazer um intervalo de 2 minutinhos e a gente já volta. Pode ser? Ok. Maravilha. De volta com o pastor Fabrício, pastora Fernanda. E agora é mais um pouquinho da opinião deles. Pastor, qual a sua opinião de vocês? Vocês podem se basear na Bíblia, que eu acredito que é o que baseia vocês, sobre o momento de hoje dentro das academias. A academia é um ambiente seguro para o cristão? A academia é um ambiente que vai tirar a paz do cristão? Eu faço um paralelo da academia como o campo de futebol. Eu trabalho com futebol e eu estou ali dentro do campo e muito perto. Eu estou entre o jogador e a torcida, eu vejo a reação do jogador e também vejo da torcida. O campo de futebol, na minha opinião, tira mais o cara da presença de Deus do que a academia, na minha opinião. Porque o cara está ali dentro do campo de futebol, o time dele toma um gol, até minha mãe de 90 anos fala palavrão. E fala, tá? Eu sei que fala. Dentro da academia, eu não vejo isso acontecer. Mas na opinião de vocês, a academia é um ambiente seguro para o cristão conviver e praticar a sua fé? Eu acredito que totalmente seguro. Totalmente. O cara não vai abrir mão de Deus porque estava na academia. Acredito que não, porque a questão de abrir mão de Deus é uma questão de mentalidade. É como a gente fala, tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. O espírito, você é alcançado por uma vida espiritual. A alma, o próprio Paulo fala que nós temos que renovar a nossa alma. Mudar a mentalidade, renovar a mente. Perfeito. E o corpo você subjuga.
Porque existe o corpo que te inclina a dormir mais do que deveria, a brigar, a fazer várias questões, Comer. a comer, principalmente a comer. Então, assim, você coloca um cabresto, subjugar é a mesma ideia de pegar um cavalo selvagem e domá-lo, subjugá-lo. Então, seu corpo ele vai desejar fazer coisas que não deveria. Mas só que uma pessoa que está trabalhando na sua vida espiritual e renovando a sua mentalidade, ela pode ir em qualquer lugar que seja, ela vai conseguir se posicionar. Porque se eu não posso ir na academia, eu não vou poder viajar ou ir para um clube, porque vai ficar pior ainda a situação. Pastora Fernanda, aquela desculpa, ai, pastora, mas eu traí meu marido porque eu ficava lá na academia e eu via. Cola? Não. Você sabe que tem, pastor. No Rio você sabe que tem. Ah, pastor, nossa, é porque assim. Ah, pastor, eu estava lá na academia aí, toda hora ele me olhava, ela me olhava e eu traí. Porque eu estava lá. Cola? Não cola. O que você acha? A academia, então, ainda é um lugar seguro? Com certeza. Porque se você vai para um ambiente de academia e esse lugar não é seguro para você ali, né? Você que exerce sua fé para o cristão, então essa pessoa fala assim, eu me afastei por causa da academia. Então o coração dela já não estava em Deus há muito tempo, bem antes de ir para a academia. Ou porque a fé dela era muito pequena? Ou era... Exatamente. Mas, muito pelo contrário. Eu falo por mim, né? Eu vivi, assim, uma grande inspiração de ativação, através da Fernanda, através da Dani. Então, assim, a academia, ela me fez... Se eu já era conectada com Cristo, me fez conectar muito mais, muito além. Então, eu vejo que é um lugar de segurança, sim. Mais uma coisa. Já que não é possível, que vocês acham que a academia é segura, e que a desculpa de que eu peguei porque estava na academia não cola, eu também acho que não, na verdade. Essa é a última que eu iria usar. Essa não cola. Ser sal da terra e luz do mundo na academia, é possível? Com certeza. Com certeza. Você precisa ser referência onde você... Eu acredito que a nossa pregação é o nosso posicionamento. Então, as pessoas, aonde você chega, ela vai identificar em você uma diferença. Billy Graham disse certa vez, prega o evangelho quando necessário use as palavras. Exatamente. Você acha Então, que é possível viver assim na academia? Totalmente possível. Então, as pessoas vão ver em você o seu posicionamento. Você está ali, você está fazendo seu esporte, se você está elevando a sua resistência mental, você está trabalhando em você, está aperfeiçoando a parte que Deus te deu física para você poder desenvolver a obra. Então, você está ali e você tem toda a possibilidade possível de ser referência para outras pessoas que você se comunica. Porque dentro da academia você acaba fazendo conexões. Então, as pessoas elas vão estabelecer parâmetros, conversa, e elas vão perceber os seus limites. Então, assim, em todo o tempo você tem a possibilidade de alcançar outras pessoas com o nível da sua fé. Não sendo no sentido religioso, mas sendo espiritual. E ali eu acho que dá sim, porque eu tenho essa experiência. Pastora Fernanda, você que fala muito com mulheres, como elas devem proceder na academia, uma vez que 80% do público masculino não resiste àquela olhadinha, aquele aproximar, aquele... Oi, tudo bem? Qual que é o seu Instagram? Como elas devem proceder? Então, eu conheço muitas mulheres, né, que estão nesse meio também de academia, que fazem atividade física, e nenhuma delas nunca me relatou de algum homem chegar com um posicionamento ou uma postura diferente. Olhar, vai olhar, né? A questão, quando a pessoa olha, você cruza o olhar, você tem que se posicionar. Nós que temos que nos posicionar, nós que temos que nos posturar. Você vira o rosto, você dá um bom dia, boa tarde, isso é educação, a gente aprende em casa, não é na igreja. Ser educado é uma coisa, mas ser libertino é outra coisa. Ser permissivo, no caso. Exato, ser permissivo. Ótimo. E eu já tive essa experiência até mesmo na academia, até mesmo a experiência que o Fabrício teve, porque aonde você chega, as pessoas começam a olhar para você e falam assim, essa pessoa carrega algo diferente. É a luz de Deus está sobre você. E já aconteceu na academia de pessoas parar durante o meu treino e me perguntar, você é cristã? Eu falei, sou. É muito gostoso isso quando isso acontece, Muito. né? A gente Independente do sente lugar assim, que a gente tá. bem pertinho do Pai. Isso é, independente de qualquer lugar, você olha para a pessoa que a pessoa é diferente. Isso é muito bom. Sinal que você está no caminho certo. Hoje, se vocês pudessem aconselhar
Eu acho que hoje vocês podem, né? Vai ter muita gente assistindo a gente. Qual conselho que você daria especificamente para os jovens? Eu sei que a academia tem pessoas de várias idades. Nós temos ouvintes de várias idades, até porque nem eu sou jovem mais, quem dera. Já estou para lá. Mas a gente tem muita galera aí, os meninos novos, que vive trilhando esses dois caminhos. Um dia o cara está muito envolvido com a igreja e ele está ali se esforçando. O outro dia ele está lá na academia e ele está vacilando. Mas ele está indo, né? Como aquele barquinho sobre as ondas fortes ali, só que Jesus já não dá naquele barco mais. Jesus já está lá de cima olhando e até rindo. Qual conselho vocês dariam? Você para os rapazes. Eu acredito que tem como viver equilíbrio, sabe? Eu sempre digo que a academia é uma questão de disciplina e a vida espiritual é uma questão de dedicação em Deus. Como, por exemplo, eu acredito que o grande problema é o desequilíbrio, como você disse. Às vezes, eu estou na academia, eu acabo me deslizando e cometendo pecado, e às vezes isso me afeta na minha espiritualidade. Mas eu sempre digo que Jesus ele não mandou a gente lutar contra o pecado, porque Jesus ele venceu o pecado. Nós precisamos crer que Jesus crucificou o corpo de pecado na cruz. Então, eu preciso trabalhar na minha mentalidade, eu preciso trabalhar na minha fé. Eu preciso acreditar que Jesus me libertou do pecado. João capítulo 1, versículo 29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, no contexto hoje, nós poderíamos usar a palavra, ele tirou. Então, ele tirou o pecado do mundo. Se eu creio que Jesus me liberta e me livra do pecado e eu consigo viver uma vida realmente longe dessa atmosfera de pecado, eu preciso me deleitar no Senhor, acreditando que ele vai me suprir para que eu consiga praticar minha atividade física dentro da academia, tendo equilíbrio para viver ordenadamente, organizadamente. Então, que os jovens pratiquem atividade física, sim, se dediquem ao crescimento físico, a se sentir bem com eles mesmos, porque quando eu comecei eu me sentia muito mal comigo, eu me sentia muito mal com os elogios, eu era feio para mim. Então, assim, quando eu comecei a fazer e eu vi os resultados, eu comecei a me sentir bem comigo. Eu acho que a gente consegue ter uma vida melhor com as pessoas quando a gente está bem consigo mesmo. Então, que se dediquem mesmo, que cresçam o corpo, que desenvolvam mesmo e que só não deixem de edificar a fé deles. E quando eles falharem, que eles estejam diante de líderes que vão ajudá-los a saber que o homem ele pode falhar, ele pode errar, mas o Senhor é o nosso ajudador. É aquele que nos ajuda a levantar, que nos ajuda a nos organizar. E eu finalizo aqui essa parte com o que está escrito em Provérbios, que o sábio, ele aprende com o erro do outro, mas o inteligente, ele aprende com o seu próprio erro. Então, existem duas maneiras de se aprender. Às vezes, a gente tem que, infelizmente, a gente vai cometer alguns deslizes, alguns erros, mas a gente precisa aprender com eles. E, em outros momentos, a gente vai adquirir uma sabedoria de não precisar passar pelo erro, pelo dano, e vai ficar muito mais sábio. Então, eu aconselho para que eles continuem firmes no Senhor e na musculação. Pastora, sua opinião agora e o conselho para as moças, as meninas, as mais novas. Então, muitas das vezes a gente trabalha com essa autocobrança de julgar, de achar que você não pode, eu errei, eu caí, eu pequei, não vou poder cultuar, não vou poder fazer isso. E a pessoa começa a se limitar e começa a adoecer, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Uma emoção danificada, isso vai te levar a um mal também, né, físico. Então, o meu conselho para as mulheres é que elas, se caiu, se vacilou, se errou, é exatamente o que o pastor disse aqui. Procure um líder de confiança, procure um mentor, procure uma pessoa que vai conhecer ali o seu coração, que vai te ajudar, que vai orar por você, que vai instruir você dentro das Escrituras Sagradas. O que a palavra diz? Para nós confessarmos a Deus, pedirmos perdão para Deus e arrepender. Quando existe arrependimento, existe cura, existe libertação e existe transformação. Então, meu conselho para as mulheres é que elas não se limitem por uma mentalidade fechada e nem por aquilo que o inimigo tenta jogar sobre a nossa mente, mas que você se vença, que você prossiga e siga, vendo que você é capaz, porque você é filho. Sabe por quê, Fernando? Porque uma vez filho, para sempre filho. Eu não sei se você tem filho. O seu filho pode errar, o seu filho pode acertar. Você estará lá sempre como pai. Sempre.
A mesma coisa, gente, com a nossa filha. Ela pode errar, como ela pode acertar. A gente sempre estará lá, disciplinando, ensinando, mas sempre abraçando. Então, nós mulheres e vocês, homens, são filhos. Uma vez filho, para sempre filho. O filho, ele vai errar. Mas quando o filho erra, ele aprende com os erros e não comete novamente. Então, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Fantástico. Agora, o conselho já não é mais para os jovens. Agora, o conselho para aquele pessoal que está um pouquinho mais velho, que ainda está preso em alguns dogmas do passado. Aquele cara que está lá atrás ainda. Aquele irmãozão, o diácono José, que se você falar para ele que vai pregar sem gravata, ele já acha ruim. A gente sabe que tem. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de diácono José que se você falar que está pregando sem gravata, para ele é o pior dos pecados. Se você puder dar um conselho para a galera nesse perfil, um conselho sobre tolerar o irmão e a irmã que está ali na academia, que precisa mostrar o corpo, que precisa treinar, que trabalha com isso, até mesmo a irmã. Olha para você ver como que o negócio vai longe. A irmãzinha que montou uma loja de roupa fitness e que precisa fotografar, porque não dá para pagar modelo. E ela meteu o shape para poder economizar e fotografar com as peças da roupa dela. Sim. Qual conselho você daria? Eu vou tentar encaixar um texto aqui para a gente poder entender. Nesse aspecto, no final vocês vão entender. Eu vejo a disfunção, às vezes, inicial na casa do filho pródigo. A gente pega lá o irmão mais velho e o irmão mais novo. E a gente vê que o irmão mais novo, ele pega tudo que era dele, ele vai gastar na vida dele. E ali ele queima tudo e ele passa por um processo difícil e ele retorna. Quando ele retorna, ele tem aquela mentalidade, né? Por causa da vida que eu conduzi, eu não tenho direito de ser chamado filho, aquela questão toda, ele volta para casa e o pai, da mesma maneira que ele saiu, ele voltou, o pai tinha ele como filho. Não mudou. O seu posicionamento pode ter mudado, mas a minha postura com relação a você não muda. Na tradução super atualizada, tu fez a besteira que fez, mas eu te aceito. Eu te aceito e sempre te aceitei, eu estava esperando você voltar. Mas o irmão que estava em casa e nunca saiu, ele era religioso. Ele estava lá dentro, ele falava assim, poxa, esse cara, quando ele fica sabendo, que ele chega, tá rolando barulho de festa, o que está acontecendo? Seu irmão que estava morto foi encontrado, seu pai matou o melhor novilho aqui e mandou fazer um churrasco. Eu falei, não vou entrar para andar com esse cara, não. Poxa, cara que gastou tudo com as prostitutas, que fez isso, que fez aquilo, ou seja, desaprovou o comportamento. Então, ele está avaliando o comportamento do irmão e ele não quer participar do que o pai está promovendo para o irmão, porque ele não concorda com o posicionamento do irmão. Aí o pai fica sabendo, sai para fora, ele fala assim, tu pegou e gastou, tipo assim, fez o melhor com esse cara que gastou tudo, esse teu filho, ele usa essa expressão, teu filho, ele falou, não, seu irmão, ou seja, é parte do seu sangue, é irmandade com você, e ele fala, mas você nunca deu para mim, aí ele fala assim, tudo que eu tenho é seu. Já é seu. Sabe? Então, o problema daquela parábola, a matriz central dela é o estado daquele filho que está dentro da casa, mas que se perdeu. Que tá pela religiosidade, ele não permite que pessoas, às vezes, que têm um posicionamento diferente, sejam aceitos dentro da casa. O que você diria para esse cara? Então, eu diria para esse cara que o problema está na maneira com que ele enxerga as coisas. A religiosidade faz com que ele ache que padrões são mais importantes do que pessoas. Quando, na verdade, o pai ele recebe o filho para cuidar. Porque se a gente quer fazer uma pessoa adaptar em um costume, entender uma visão, receber de Jesus, a gente precisa primeiro fazer com que ela se sinta pertencente. Aí eu entro com a parte do quê? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se existe um padrão na vida de alguém que você diz que não pertence a um padrão correto, é o Espírito Santo que vai direcionar como? Através da vivência, todos os dias recebendo a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, e aí o Espírito Santo vai direcionar um a um, dizendo eu não quero isso, eu aceito isso, e é assim que acontece, porque não é pelo homem, é pelo Senhor. Resumindo um pouco, cabeçal, você não é o Espírito Santo para condenar os outros. Exatamente. Pastora, eu gosto de trazer a minha versão super atualizada, porque é
mais ou menos assim que eu peço. E o que você diria para aquela irmãzinha? Porque o irmãozinho é mais fácil de entender. Me perdoe as mulheres, o irmão é mais fácil de entender. Mas o que você diria para aquela irmãzinha que já está lá no seu tricô há alguns anos e que não, na cabeça dela, não entra ver a Maria meter um biquíni, fazer o trabalho dela e depois está lá buscando adorar a Deus, mesmo que não seja no altar, mas lá embaixo, e se derramando em lágrimas, sentindo a presença de Deus, o que você diria para ela? Então, eu diria para essas senhoras, né, para elas se permitirem viver o novo. Porque renovação da mente é o que Romanos 12:2 diz, né? Nós não podemos nos conformar. Conformar talvez com o padrão que você recebeu lá atrás. E talvez naquele tempo elas não tiveram acesso ou o entendimento que nós jovens temos hoje. E a Bíblia vai dizer no livro de Tito, do capítulo 2, vai dizer assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, é questão de mudança de mentalidade, né? Às vezes, pela idade, pela forma que aprendeu muitas coisas, se fechou ali, colocou a viseira e se fechou naquele mundinho. Sendo que Deus ele não tem só a piscina, Deus tem o oceano. Então, o meu conselho para você é: volte a se amar, volte a se cuidar, corpo, alma e espírito, porque Jesus ele quer que você se cuide e, além disso, você tem pessoas que te amam e que quer que você viva a vida abundante, quer viver longos anos de vida. E muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo porque não se cuidaram. Pastores, posso dizer que foi fantástico ouvir tudo isso. Eu espero que você que está assistindo esse programa entenda que, independente de academia ou de igreja, Deus é que tem um projeto na sua vida. Independente de religião, religiosidade, de credo, Deus tem um projeto na sua vida. E ainda vou mais longe um pouquinho, se é que vocês me permitem. Talvez você que esteja nos assistindo, nem em Deus não acredita. Eu tenho um monte de amigos que não acreditam em Deus. Posso te dizer o seguinte: mesmo assim, Ele ainda tem um projeto na sua vida. Talvez você tenha outra visão do que é mundo, ou do que é religião, e do que é academia. Mas, mesmo assim, Ele tem um projeto na sua vida. Porque tudo neste mundo é por Ele e para Ele. Eu quero agradecer muito vocês por terem participado. Confesso que estou com o coração leve, porque agora, ouvindo de um pastor que treina, de uma pastora que treina, continuarei postando minhas fotos sem camisa. Continuarei usando meu shortinho de piriguete. Porque sobre mim não há mais julgamento. Que sirva também para vocês que nos assistem. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Que Deus continue abençoando. Sucesso. E até o próximo Papo Aberto. Um abraço. Abraço. Um abraço. Tchau, Obrigado. tchau.